E esta é a nossa reflexão de hoje. A comercialização da fé. Eu me lembro, mais ou menos uns 14 anos, aqui em Montes Claros, eu tinha programa em 5 rádios. Eu pregava em 2 rádios, na época a antiga Alva e Linda Cidade, e eu mandava as fitas que eu gravava ao vivo para as outras rádios. E eu me lembro que eu fui procurado por uma liderança aqui da cidade, dizendo para que eu parasse de falar sobre aqueles temas que eu estava pregando, porque tinha um bispo aqui na cidade, de uma denominação que se dizia evangélica, que queria conversar comigo sobre a polêmica que eu estava causando, sobre os temas que eu estava tratando nas rádios na época. E entre alguns temas que eu estava falando sobre a petição de dinheiro, sobre o comércio da fé. E na época eu falava sobre os consumidores de bênçãos. E na verdade hoje nós estamos vendo que continua o comércio da fé. E na época eu falei, tudo bem. Um dia eu encontrei com ele, um líder, era na época um bispo alto, e eu falei, estou disposto a conversar. E ele, deixa para depois. As pessoas têm dificuldade de aceitar a verdade. Hoje nós estamos vivendo, são os consumidores de bênçãos. Se por um lado tem apóstolos, tem bispos, tem pastores, tem missionários, que saqueiam mesmo as ovelhas de Deus, saqueiam, roubam. Mas tem aquelas ovelhas que não leem a Bíblia, que são enganadas, que não examinam as Escrituras, acabam sendo os consumidores de bênçãos. E tem pipocado no Brasil todo processos contra igrejas, contra pastores, líderes. Pessoas pleiteando as doações que fizeram. Quantas denúncias? E vai haver dias aqui em Montes Claros que vocês vão ver o Procon enchendo de pessoas que se dizem crentes, pleiteando os direitos, porque o pastor, porque o bispo, porque a igreja prometeu cura, libertação, prosperidade, não conseguiram. E o Procon, alguns vão no Procon para reivindicar os direitos, porque na verdade foram manipulados, enganados. E na época eu tive esse problema, e eu quero voltar a pregar hoje esse tema. Hoje eu quero falar sobre o comércio da fé, e depois eu quero falar sobre os consumidores de bênçãos, porque o problema de hoje é o seguinte: o que eu estou vendo é que as pessoas, muitas pessoas, que não querem ter compromisso com o Senhor da Bíblia, com Deus da bênção, são os consumidores de bênçãos. Aí, muitos gostam de serem saqueados, muitos gostam de serem enganados. Não é assim, gente? Mas Deus te chamou para que você examine a palavra. É o que a Bíblia diz aqui no profeta menor Oséias. O meu povo está errante, porque falta conhecimento, porque falta instrução, porque tu, apóstolo, tu, bispo, tu, pastor, missionário, não tem instruído o meu povo. O povo perece. A Bíblia diz que por falta de instrução, por falta de profecia, eu não gosto muito da palavra profecia, não. Eu gosto da instrução. Por falta de instrução, o povo perece, o povo erra. E nós temos muitos deficientes, mancos, muitos com as vistas embaçadas. Por quê? Porque não querem pensar. E aqui estamos já há quase 18 anos. E na verdade eu posso dizer que eu fiquei 16 anos no ar, em alguma rádio aqui em Montes Claros. E o meu desejo não é que eu sou perfeito, é que nós tenhamos cuidado, gente. Então hoje o nosso tema é esse, amado. Está disposto a ouvir, querido? A comercialização da fé. E eu quero ler aqui em João, capítulo 2, versículo 13 em diante,
Aqui diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerem estas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário que era o seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos que ele dissera isto e que creram na Escritura, e na palavra de Jesus. Então, irmãos, eu quero citar aqui algumas piadas feitas à igreja evangélica hoje. A gente ouve por aí algumas frases como: templo é dinheiro. Outros dizem: pequenas igrejas e grandes negócios. Tem uma frase que é usada por alguns para fazer chacota dos cristãos, dos crentes, que dizem: Jesus é o caminho e a igreja cobra o pedágio. São estas e muitas outras frases usadas para fazer piadas da igreja evangélica. E por que será que muitos têm feito isso, povo de Deus? Meus queridos ouvintes, porque a igreja se tornou sinônimo de exploração comercial, onde pastores, apóstolos, bispos, missionários exploram a necessidade e a ignorância das pessoas menos esclarecidas, trocando alívio espiritual por dinheiro. É ou não é, gente? Infelizmente, não tem para onde nós corrermos, meus irmãos, que isso tenha acontecido. E muitas vezes as igrejas sérias, pastores sérios, têm pagado pato por causa de alguns e algumas igrejas se generaliza. E você que me ouve, que não é cristão e é cristão, eu te desafio para que você pense e não generalize as coisas. Para você que não é crente, não generalize. E você que é, não se deixe ser iludido, não, meu irmão. O meu povo erra, o meu povo tem andado errante porque falta instrução, falta o ensino. Precisamos de voltar para o evangelho, para o genuíno evangelho. Precisamos voltar para a Bíblia. Quando você notar que na sua denominação, estão pedindo dinheiro como comércio, questione, fale, use a Bíblia. Você tem a Bíblia, não tem? Eu fiquei bobo, uma igreja, 18 anos que eu estou aqui em Montes Claros. A igreja está mexendo com construção. E alguém falou comigo: ó, pastor, campanha é feita direto, mas ninguém sabe para onde que vai o dinheiro. 2 coisas eu quero te dizer, meu irmão, para você que é crente e para você que não é crente. A primeira é que nem todas as igrejas que se autodenominam evangélicas não são verdadeiramente evangélicas. Segundo, é a própria Bíblia que nos adverte quanto à existência de falsos pastores e, consequentemente, de falsas comunidades, igrejas. Então não devemos ficar surpresos. Existem profecias quanto a isso há muito tempo. Entendeu? Eu não vou falar aqui nada novo, gente, porque Jesus, o nosso mestre, os profetas da Bíblia já advertiram há muito tempo
A comercialização da fé é a prática religiosa que visa o lucro financeiro. Ela se acha presente em qualquer religião. Cristianismo, no catolicismo romano, no espiritismo, nas seitas variadas, no hinduísmo, no budismo. Nesses ismos todos tem comércio da fé. Naquilo que eles creem. Entendeu? É uma prática tão antiga quanto a religião. Mas eu quero falar aqui sobre a comercialização no ambiente evangélico. Ambiente que pelo menos se diz evangélico. E vamos iniciar aqui definindo quem pratica a comercialização. Qualquer indivíduo que ensine coisas que façam outros entrarem no caminho espaçoso são os falsos profetas. Vimos deste Brasil um monte de pastores e líderes ensinando um evangelho fácil, água de açúcar, abrem as comunidades, as igrejas para pedirem dinheiro em nome de Jesus, comercialização da fé. E você sabia que é fácil abrir uma igreja? Não precisa nem pedir liberação à prefeitura. O didaquê, ensino dos apóstolos, refere-se a certas pessoas intitulando-as comerciantes de Cristo, pois da religião de Cristo fazem um meio de vida, um meio de ganhar dinheiro, como se fora qualquer outro negócio. A Bíblia fala aqui em João 10:10 do ladrão. Lobos roubadores, porque esse texto aqui de João 10:10, podemos até pegar a ideia do Satanás, mas aqui está falando, sabe de que é o contexto do texto? Porque aqui fala do pastor. E aqui está falando dos ladrões, dos falsos pastores. O ladrão, quem é o ladrão aqui? Podemos usar para o diabo? Sim, mas o contexto específico do texto, o ladrão aqui de João 10:10 está falando, o ladrão está falando especificamente dos pastores. Lobos roubadores indica que para conseguir os seus objetivos financeiros, essas pessoas são capazes de sacrificar as ovelhas, arranca a lã das ovelhas e deixa sangrar. É por isso que Jesus também os chama de ladrões, salteadores e mercenários. Eles aproximam das ovelhas somente para roubar, matar e destruir. Eles transformam igrejas em covil de salteadores. Então escute, eu vou repetir aqui. O texto de João 10:10, quando fala o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, podemos usar para Satanás? A gente usa. Mas o contexto específico está falando do pastor, do falso pastor, do comercializador da fé. Então nosso tema é a comercialização da fé no ambiente, no meio que se diz evangélico. Eu estou colocando aqui como define quem pratica esta comercialização da fé. Covil de salteadores, ladrões. Jeremias 7:11 diz: será esta a casa que se chama pelo nome de covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Aqui em Mateus 21:13 diz: a minha casa será chamada casa de oração e vós a transformais em covil de salteadores. A Bíblia é clara, minha gente, sobre os comerciantes da fé. Eles são os lobos roubadores. Eles não estão preocupados com a sua alma, querem o seu dinheiro. Agora vamos ver a segunda parte aqui. Vamos ver como que é a prática da comercialização da fé. O texto aqui que nós lemos no início nos chama atenção quanto à comercialização da fé. Vamos ver o contexto deste texto aqui que nós lemos. Todos nós sabemos que a Páscoa era a mais importante de todas as festas judaicas. Agora veja bem, segundo a lei, todo homem judeu que residisse dentro de um raio de 30 quilômetros de Jerusalém tinha a obrigação de comparecer à festa. É por isso que Jesus subiu a Jerusalém, aqui no texto mostra. Era obrigatório também o pagamento por parte de cada judeu, maior de 19 anos, de um imposto do templo. O valor deveria ser pago anualmente e correspondia quase a 2 dias de salário mínimo. O mais interessante é que este imposto somente poderia ser pago na moeda judia, círculo do santuário.
As moedas estrangeiras eram impuras e impróprias para pagar uma dívida a Deus. Como vinham peregrinos de todas as partes do mundo, com todo tipo de moeda, foi instalado no templo o comércio de cambistas. Vocês estão entendendo? Ao trocarem as moedas, os cambistas cobravam uma grande comissão, explorando os peregrinos. Também havia o comércio de animais. A lei estabelecia o sacrifício cruento. Em Levítico 1:7 diz que os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão a lenha em ordem. O animal a ser sacrificado, escute, o animal a ser sacrificado deveria ser sem defeito, sem mácula. As autoridades religiosas, que eram os responsáveis pelos negócios realizados no templo, o câmbio de venda de animais, estabeleceram fiscais para examinar as vítimas. Pelos fiscais, na época. E aí seria recusada ou não. O fiel era, portanto, obrigado a comprar no templo a vítima para o sacrifício num valor 30 vezes maior, 30 vezes maior. E tudo isso, meus irmãos e irmãs, desencadeou a ira de Jesus. Ele fez um azorrague de cordas e expulsou do templo todos. Qual seria a atitude de Jesus hoje se estivesse fisicamente conosco ao contemplar a exploração, o comércio praticado em algumas igrejas, em algumas comunidades, por apóstolos, bispos, missionários, pastores? Porque veja o que aconteceu aqui. A reação de Jesus quanto à comercialização da fé. Jesus Cristo, ao contemplar aquela exploração aos peregrinos por parte das autoridades religiosas, movido pelo zelo, irado, expulsou a todos do templo. Ouça o que diz aqui o versículo 14 a 16. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Lembraram-se os discípulos dele que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus está dizendo aqui, minha gente, não façais da minha casa casa de comércio. É verdade que nós temos estudado aqui que não existe mais o templo é nossa vida, mas não façais daquele lugar ali onde nós reunimos um lugar para manipular o povo, para saquear o povo. Meus irmãos, essa mensagem poderia mudar de tema, podia ser os saqueadores da fé. Os saqueadores, ladrões. Em outras palavras, eles estavam comercializando, gente. Jesus estava dizendo, olha, não comercializem a fé. A primeira reação de Jesus foi jogar tudo no chão e os cambistas, eles tiveram que correr. Precisamos de fazer estes comerciantes da fé para correrem, queridos. Nós não podemos aceitar este mercado da fé. Nós somos herdeiros da reforma. A reforma desligou disso tudo e não podemos aceitar mais este comércio da fé. Este texto aqui nós lemos, nos mostra que o comércio da fé dessacraliza ou profana a religião. Disse Jesus aos comerciantes e cambistas: não façais da casa de meu pai negócio. Não façais das minhas ovelhas negócio. Já que nós não cremos que existe templo hoje, e nós somos os templos vivos de Cristo, então vamos traduzir aqui no contexto de hoje. Não façais das minhas ovelhas, as ovelhas que eu confiei a você para pastorear, não façais delas comércio. Irmãos, a natureza da igreja é espiritual e não comercial. E quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando de templo, estou falando de pessoas que são templos vivos de Cristo, de Deus. Não somente o espaço, casa de oração lá, mas também o serviço a Deus é espiritual. E a Bíblia diz: de graça recebeste e de graça dai. Quando o seu pastor fizer campanha na igreja pedindo dinheiro, tente saber por quê.
Qual o propósito daquela petição? Tem de ter lá uma comissão das entradas e saídas da igreja. Ei, colega pastor, ou se você quiser, se não quiser, apela, eu estou pouco importando com você. Um pastor não pode ser tesoureiro, gente. Nem mulher de pastor, nem filho de pastor. Quem é um tesoureiro da igreja? É o pastor. Quem aumenta o salário da igreja? É o tesoureiro. E quem é o tesoureiro? É a mulher do pastor, é a filha do pastor, é o filho do pastor. Fecha a brecha, bênção. Tem de ter uma comissão para examinar as contas da igreja. Entende? Aquelas práticas comerciais, olha, estabelecidas pelas autoridades religiosas no templo de Jerusalém, se constitui uma profanação do sagrado e uma mudança na essência da religião estabelecida por Deus, se é que podemos dizer assim. Irmãos, é preciso que você saiba que Jesus zela pela pureza da igreja, da sua vida. Ao contemplarem a atitude de Jesus, os discípulos se lembraram do Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumirá. Jesus Cristo zela pela pureza e santidade de sua igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa, sem defeito. Escute, o profetizar e expelir demônios, o realizar milagres, podem ser feitos em nome de Jesus, mas sem a autoridade e o poder de Jesus. É, pastor? É. Mateus aqui capítulo 7, versículo 22, nos fala e nos prova isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Fiquei sabendo. Em teu nome não expelemos demônios? Eu vi. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Há muita gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus, sem contudo estar fazendo a vontade de Deus. Gente sem caráter. De vez em quando eu vejo aqui em Montes Claros, eu vejo em alguns lugares, o missionário, o pastor que é convidado pela igreja, vai ali, mas ele não fala da mulher dele, ele não fala da família dele, ninguém sabe a identidade do cara. E sabe o que Jesus diz aqui? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A Bíblia diz quanto aos mercadores e obreiros aproveitadores. Sabe? Aqui diz, no Salmo 1:5, que esses, os perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nosso tema hoje, a comercialização da fé. Eu não sei como que você, crente, consegue dormir com uns barulhos desse. Eu não sei como que vocês conseguem ficar num circo deste. Você vai numa igreja, o pastor prega 15 minutos e pede dinheiro meia hora. Você vai numa igreja, o pastor prega 3 minutos e pede 50 dinheiro. E que você vai ganhar se você der sua moto, se você der seu carro, se você der o seu salário. Eu achei uma covardia esses dias. Não quero citar nome, porque eu ainda o admiro como homem de Deus. Mas em cadeia aí na televisão, um pastor que eu admiro, pedindo o povo para entregar o aluguel. Por favor, gente. Por favor. Entrega o aluguel da tua casa, do teu apartamento. Meus irmãos, é difícil. Mas não esquecem, o povo o quê? Gosta. O povo gosta de ser enganado. Escute, a verdadeira religião, que é Cristo, jamais poderá ser comercializada pelo homem. Com a vida de Jesus, escute, a vida de Jesus, e ao ele ter vindo morrer na cruz por nós, todo o aparato sacrificial de animais tornou-se obsoleto. Aqui em Marcos capítulo 14, versículo 58 diz: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas.
Quando Jesus Cristo veio, ele pôs fim a todo ritualismo judaico, substituindo por uma nova forma, que é a forma de relacionamento com Deus. O problema de hoje é que os crentes não querem buscar intimidade com o dono da bênção. Você sabia que hoje, e esses dias eu vi, foi na rádio, na televisão, um pastor dizendo que foi no monte, parece que foi lá em Israel, lá no Monte da Transfiguração, ou foi no monte lá, Sinai, não sei. Foi lá, e dizendo o seguinte: olha, você coloca seu nome aqui, você vai entregar sua oferta, que nós vamos fazer o sacrifício por você. E você está entendendo onde o povo está? Quer dizer, hoje, você fala assim: ô pastor, olha, ô irmãos, ora por mim, lá está aqui minha oferta, viu? Que eu vou... Meus irmãos, terceirizando. O problema é que hoje as pessoas não querem intimidade com Deus. Deus está à procura de uma família. Deus quer adoradores. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está interessado no seu dinheiro, bênção. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Porque tem pastor que tem medo de falar, com medo do povo não contribuir na igreja. Deus não está interessado em seu dízimo, não. Deus não está interessado em oferta sua, não. Deus está interessado em relacionar contigo, de você ser íntimo dele. E quando você for íntimo dele, meu irmão, como expressão de adorador, de generosidade, de gratidão, você vai fazer. Eu sou íntimo da minha paixão, minha esposa. Eu sou íntimo das minhas filhas. Tem horas que eu fico assim ansioso. O que ela quer? O que Gi quer? O que Luna, Melissa quer? Então é intimidade. Eu quero agradá-las. Então Deus quer buscar. Deus está à procura de adoradores. Entendeu? Ele quer relacionamento. Ele não quer ritualismo. Pastor Eugênio, nós fomos para o monte. Ficamos 2 dias no monte orando. Sim, e aí? Vocês estão vendo que as pessoas estão hoje atrás de sacrifício? Não estou dizendo, não sou contra ir no monte, não. Eu não sou contra jejuar. Eu não sou contra orar. Mas alguns falam isso para mostrar: eu sou espiritual. Deus está querendo íntimos. Deus está à procura de adoradores. Mas veio a hora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não se pode comprar e vender bênçãos genuínas. A salvação é de graça. A Igreja Católica Apostólica Romana na Antiguidade, na época da Reforma, aliás, na Antiguidade não, mas no contexto que houve a Reforma, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele afixou aquelas teses naquela catedral, porque existia a venda de indulgências. As pessoas compravam a salvação. Existia inclusive a superindulgência, onde eles faziam doações para aqueles que já morreram e estavam no purgatório, e purgatório não existe. A salvação é de graça. Não é possível adquirir salvação, bênçãos por meio de dinheiro. Nós precisamos de entender a Bíblia, irmãos. Ora, se nós estamos querendo pegar Velho Testamento, porque na minha visão não existe Velho Testamento e Novo Testamento. É um testamento só. E aquilo que aconteceu no passado, que alguns dizem Velho Testamento, está embutido no Novo. E escute o que eu quero dizer para vocês. As bênçãos de Deus correm atrás daqueles que amam a Deus, que agradam a Deus, esperam nele e têm intimidade com ele. Eu estou indo, pastor, na minha campanha, são uma campanha de 14 dias, campanha de 21 dias, para eu buscar a minha bênção. Porque sabe o que é, né, pastor Eugênio? Nós temos de sacrificar, eu tenho de sacrificar, eu tenho de sacrificar. A minha Bíblia ensina diferente. A minha Bíblia ensina que as bênçãos seguirão aqueles, correrão atrás daqueles. Nós cantamos nas igrejas os cânticos e depois esquecemos.
Você já vê as pessoas falando? Não, pastor Eugênio, nós estamos agora numa campanha, serão 21 dias, pastor, 40 dias de jejum e oração, sacrificando para poder reivindicar, para poder buscar as bênçãos de Deus. Isso é suor. Isso é suor. Sabe o que eu quero desafiar você a fazer uma campanha? Faça uma campanha diferente, uma campanha de 14 dias, 21 dias. Sabe para quê? Estamos numa campanha aqui, pastor Eugênio, de jejum e oração, 21 dias, para eu parar de ser ignorante com minha esposa, para eu parar de gastar, para eu ser mais obediente, pastor. Olha, pastor, estamos aqui numa campanha de 21 dias para eu curar-me desse estupim curto que eu tenho, dessa ira que eu tenho. Você está entendendo? Esta campanha é chique. Esta campanha agrada o coração do Pai. Mas as campanhas só são feitas para quê? Me dá, sanguessuga, me dá bênçãos, me dá carro, me dá casa, me dá marido, me dá esposa, me dá. Escute, as bênçãos seguirão. Eu tenho 2 filhas, eu as amo. Eu sou apaixonado por minha esposa. Escute. E quando a minha filha quer algo, ela não precisa se matar para que eu dê para elas. Não. Maior prazer. É isso. Nós precisamos de entender de paternidade. O problema de nosso hoje é que nós temos um Deus muito distante e nós queremos só viver no sacrifício. No sacrifício é jejuar, é orar, é sacrificar, é determinar, é reivindicar, é dar ordem para Deus, enquanto a Bíblia diz que as bênçãos seguirão. E é por isso que esses salteadores, ladrões, esses saqueadores, comercializadores da fé, aproveita da sua ingenuidade. Aproveita. Entendeu? Querido, escute. Não se pode comprar e vender bênçãos. Não se pode comprar salvação. Não é possível adquirir por meio de dinheiro qualquer bênção espiritual. Aqui em Atos capítulo 8, versículo 20, Pedro foi duro com o mágico charadeiro, o Simão. Ele diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Tem igrejas que estão comercializando as bênçãos espirituais, estão enganando os seus consumidores. É possível subornar a Deus, gente? A Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em Apocalipse 22, 17 diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. A comercialização da fé é promovida por falsos pastores e falsas igrejas. Não se deixe iludir, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não acrediteis. Jesus nos ordena a não confiar em falsos obreiros, ainda que aparentemente estejam realizando grandes sinais, prodígios. E esses sinais são grandes somente no objetivo, enganar. E infelizmente tem enganado a muitos. Então, eu quero concluir. A comercialização no meio evangélico. Eu quero desafiar você, povo de Deus, para que você leia a Bíblia, para que você entenda. Deus quer intimidade. Deus está interessado em uma família. O que adianta, meus irmãos? Eu quero falar isso aqui. A nossa igreja tem crescido e eu tenho falado com os presbíteros, com a liderança. Não adianta termos uma igreja grande e de repente um irmãozinho passando necessidade. As campanhas que são feitas nas igrejas, e quanta miséria, quanta pobreza. Entendeu? Entre nós. Por que nós não fazemos na igreja? Uma irmãzinha está construindo, um irmão está necessitado. Por que não fazemos uma campanha para ajudá-lo?
Mas o que acontece? Tudo é para construir o templo, é para crescer, tudo dizendo que é para obra, é para missões. Mentira, mentira! Mentira! Por isso que você tem que saber qual é a sua comunidade, se ela presta contas. Entende? Quantas vezes, irmãos, eu tenho falado o seguinte, que a igreja, temos aprendido isso, é como se fosse uma águia com duas asas. Nós temos de ter a asa da celebração no domingo à noite, aquela festa de louvor, de celebração, de adoração, naquele lugar que não é o templo, naquele lugar que não é o templo. É muito bom, mas temos de ter também a asa da comunhão, para estarmos juntos, ajudando um ao outro, amando um ao outro. Você é ovelha de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. A Bíblia diz que Jesus deu a vida por nós. E desperta a igreja, desperta ovelhas de Deus. Quanto roubo, quanto saqueamento. Agora mesmo foi feita aí uma prisão de alguns líderes, pastores, que levavam as ovelhas de Deus para uma fazenda e aquelas pessoas trabalhando ali como se fossem escravos. E eles diziam que era para levar para lá, para todos ter tudo em comum. Está na internet aí, a Polícia Federal prendeu esses líderes que têm milhões e milhões de dinheiro em terras, carros. E cada pessoa que entrava para aquela seita, que dizia que era seita, uma igreja evangélica, uma comunidade evangélica, uma instituição evangélica, quando eles entravam para aquela comunidade, eles tinham de assinar um documento dizendo que estava doando todas as propriedades, todos os imóveis, os bens para a igreja. Isso é pecaminoso, isso é demoníaco. Isso, meus irmãos, é o ladrão, é o salteador, é o lobo, é o cão. Você sabe que quando a Bíblia fala em Apocalipse que fora fica os cães? Estude depois no contexto judaico sobre os cães. E a ideia é esta: cães, aqueles que lambem das ovelhas as feridas, chega no sangue e destrói. Por isso que fora ficarão os lobos, os cães. Que Deus me livre, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia, pastor, da sua vida. As ovelhas não são minhas. Esses dias eu estava vendo o pastor pregando o tempo todo, minhas ovelhas, minha igreja, minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Deus. As ovelhas que Deus me confiou, um dia eu terei de prestar contas diante de Deus. Esses dias eu fui visitar uma ovelha que Deus me confiou. Saiu com probleminha. E eu falei, eu vim aqui saber se você já procurou uma igreja para congregar, se está indo bem. Não, pastor, eu resolvi congregar na igreja tal. Eu falei, amém, meu irmão, fica na paz, eu vim só preocupado com você, porque um dia eu terei de prestar contas diante de Deus da tua vida. E eu quero depois conhecer o pastor que você está lá, para que eu possa entregar você para que ele cuide. É isso, irmãos. É isso. Precisamos de despertar. Há um comércio hoje. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem
abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros, da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta, do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos, os bosques, as matas, o desabrochar da rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o vicejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, o frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou? Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus. O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai? Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade. Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso. Tudo seria um caos, seria nada. Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
E Deus, com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria, começou a criar todas as coisas. Criou a luz, as trevas, a luz dia, as trevas noite. E Deus então firmou todas as coisas. Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal, criou todas as coisas que vimos e que existem. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Mas no sexto dia, Ele fez a coroa da sua criação. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e colocou no Éden, juntamente com a sua companheira, para cuidar desta terra, deste Éden, deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita. Já pensou se voltássemos a viver como Adão, Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá. A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas. Um dia tudo será renovado pelo Criador e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará só o amor e a perfeição. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Querendo atravessar um rio,
O escorpião, que não consegue nadar, perguntou à tartaruga: "Ó, cara tartaruga, posso atravessar esse rio agitado em suas costas?" E a tartaruga respondeu: "Você está louco? Você me picará enquanto eu estiver nadando e me afogarei? Eu não sou louca cometer uma estupidez dessa." "Ó, querida tartaruga", respondeu o escorpião, "se eu fosse picar você, então o que disse seria uma verdade. Entretanto, eu iria com você para o fundo do rio. Ora, que lógica tem isso? Afinal, que grande bondade você está me fazendo ao me deixar atravessar esse rio sob o teu casco." Depois de um momento de reflexão, a tartaruga, convencida pelo escorpião, concordou em transportá-lo. "Venha, sobe", disse ela. O escorpião subiu no casco da tartaruga e ela se jogou naquela água. Quando estava atingindo o meio do rio, o escorpião começou a olhar aquele pescoço longo e brotou aquele desejo louco de enfiar o seu ferrão naquele pescoço. E foi o que fez. Deu-lhe uma impetuosa ferroada. O veneno agiu quase que imediato, paralisando a tartaruga, que não conseguiu mais nadar e começou a ir para o fundo daquele rio, levando junto o seu passageiro. Com ar de indignação, voltando-se para o escorpião, a tartaruga disse: "Tu me prometeste que não me ferroaria. Por que fizeste isso? Disseste que não haveria lógica em me picar. Por que o fez?" E o escorpião respondeu: "Não tem nada que ver com lógica, tartaruga. É simplesmente a minha natureza. Eu não pude me controlar." Esta é uma ilustração do que pode acontecer nesta vida. O escorpião é como o diabo e nós somos como esta tartaruga inocente. Vira e mexe, estamos dando lugar ao diabo para colocar o veneno em nossa vida. Ainda que o diabo queira se apresentar como anjo de luz, dizendo: "Olha, eu quero te fazer o bem", na verdade o propósito dele é envenenar sua alma e te afogar nas águas profundas. Portanto, jamais se deixe levar pelas astúcias deste escorpião. Ele sempre armará ciladas e tentará desviá-la dos caminhos de Deus. Ele tem os seus ardis. Ele sempre vai criar meios para tornar escravizá-la como vivia antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. O diabo tem uma natureza que precisamos fugir. Ele tenta passar sua natureza ao ser humano. Você sabia que o diabo pratica a iniquidade e a maldade porque ele já está condenado? O diabo sabe que o lago de fogo e enxofre já está preparado para ele e seus anjos caídos. Então, o que ele tenta fazer é matar, é roubar e destruir. É isso que ele tenta e quer fazer na sua vida. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: "Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar." Esta ilustração do escorpião e da tartaruga mostra também o nosso relacionamento com as pessoas. Lembre que a tartaruga é cada um de nós. Pensamos que somos prudentes, precavidos. Quando você faz o mal para alguém, você acaba a qualquer momento recebendo este mal de volta. Nesta vida existe a lei da semeadura. É o que diz a Bíblia aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." O que aconteceu com aquele escorpião? Ele se condenou à morte no momento em que ele ferroou a tartaruga. A tartaruga morreu, mas ele também. Então, quando você pratica o mal contra alguém,
ainda que você prejudique violentamente e acha que está em vantagem, na verdade, aquele mal vai te condenar um dia. Se não for aqui na terra, será no dia do juízo final. Seja prudente e vigie. A Bíblia diz aqui em Mateus 10, para que sejamos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Em Tessalonicenses 5:22 diz: fuja da aparência do mal. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci, que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.